A paz do Senhor, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala é o presbítero Paulo. Eu sou membro na IADERP, na cidade de Viradouro, e sou também presidido num campo maravilhoso pelo pastor Jairo Santana e também sou pastoreado pelo pastor José Francisco. Pois bem, depois dessa apresentação, eu estou aqui agora dando início à primeira aula do nosso trimestre de 2022. Na realidade, o segundo trimestre do ano. E temos como lição bíblica da CPAD do tema Os Valores do Reino de Deus. E é interessante que a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes. Meus queridos, a lição de número 1 traz como título O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E também o textuário vai nos dizer: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. E não há alternativa senão praticá-lo. É interessante que o sermão, vou repetir mais uma vez, vamos dar uma ênfase à verdade prática, porque ela é uma verdade e tem que estar na nossa prática. O Sermão do Monte que revela a ética do reino de Deus. O que seria ética? A ética, ela seria um modo de ser. Eu traduzi aqui para o nosso português e um melhor entendimento, é o conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação a outros homens na sociedade em que vive. Então, seria assim, ética é o modo de ser. O Sermão do Monte, então, revela o modo de ser no reino de Deus, que faz o quê? Que forma o caráter cristão. Quando o cristão deixa que esse modo de ser aplicado no Sermão do Monte faça parte da sua vida, do seu espiritual, nele é moldado o quê? O caráter cristão, o caráter de Cristo. E nós vamos ver que essa ética cristã que está subjugado no Sermão do Monte vai ser tudo contraposto à ética deste mundo, desta sociedade depravada, corrompida, deprimida e também, por que não dizer, oprimida. Então nós vamos aprender que os valores que esta sociedade nos impõe, ela é contrária à ética do reino de Deus. Veja bem que nós vamos e falaremos no decorrer desta lição que há uma grande diferença entre o reino do Senhor, o reino dos céus, o reino de Deus, com a ética desta sociedade. Por quê? Porque o cristianismo, ele é contra a cultura deste mundo. Os ensinamentos desta sociedade contemporânea, pós-moderna, ela é diferente dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. E há um choque grande de realidade. E se nós formos trazer e fazer uma comparação, meus queridos, vamos nos chocar, porque há uma diferença entre o modo de ser cristão e entre o modo de ser desta sociedade. Por quê? Porque nós sabemos, como eu disse, que o cristianismo é contra a cultura deste mundo. Ou seja, o certo para eles é errado e o errado é o certo. Hoje, você ser honesto para esta sociedade
é sinal de ser desonesto. Hoje, você fazer o bem para esta sociedade é um reflexo de você ser cafona, pessoa desleal. E eles então trocaram-se, inverteram-se os valores. Mas a palavra do Senhor já nos orientou sobre isso em Isaías capítulo 5, versículo 20. A Bíblia vai dizer: ai daquele que faz o bem o mal e do mal o bem, do doce o amargo e do amargo o doce. Meus queridos, há um grande homem de Deus que ministra há muito tempo, que diz que não seria hoje difícil de você ver, na realidade, em vez de você ver um cachorro fazendo xixi no poste, você não se assustar de ver o poste fazendo um xixi no cachorro. De tão grande é a inversão de valores. Meus queridos, quando nós deparamos com a palavra do Senhor, nós deparamos o seguinte: quando nós somos honestos, fiéis, fazemos o que é certo, quando o caráter de Cristo permaneia no nosso caráter, nós fazemos o que é correto na palavra do Senhor. Mas quando nós isso usamos nessa sociedade, não há aplausos, não há reconhecimento. Por quê? Porque o que eles vivem é uma depravação, uma degradação daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, por isso que eu sempre vou dizer, você vê em todos os meios a pessoa que procura ser uma pessoa correta, principalmente à luz da palavra do Senhor, ela é perseguida, ela é injuriada, ela é tida como outras coisas. Mas quando você vive com esta sociedade, que vive tudo contra o que está escrito na palavra do Senhor, meus queridos, Jesus amado. Mas vamos nos decorrer da palavra, porque temos algumas coisas para aqui trazer aos amados. Ela tem também a introdução, tem o primeiro tópico, que tem a estrutura do Sermão do Monte. Como subtópico tem por que o Sermão do Monte. É interessante que diz aqui o instrutor, a introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 ao 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Então a Bíblia diz que Jesus vai subir a este monte, tá? Que era aproximadamente ao sudeste ali de Cafarnaum, 13 quilômetros, para ensinar a uma grande multidão e também aos seus discípulos. Aí quando eu me lembro de monte, que subiu ao monte, eu tenho que voltar para a palavra do Senhor em Êxodo. A Bíblia vai dizer que também quem subiu ao monte. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte. E a Bíblia diz que estava ali Moisés com o Senhor. Não o Senhor com Moisés. Por quê? Porque ele subiu ao encontro do Senhor. Aqui também não é diferente. Jesus leva essas pessoas, essa multidão e os seus discípulos a ouvir a palavra do Senhor. A intenção de Jesus aqui a subir ao monte é o que? É aproximar o povo, a multidão e os seus discípulos a Deus. Porque Deus sempre vai se encontrar no lugar que nós devemos se deslocar. A Bíblia vai dizer, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então veja bem que eles estavam no lugar e subiu. A Bíblia diz também que Moisés estava numa posição e teve que subir. Por quê? Para buscar a presença do Senhor. Então parece que há um paralelo a falar sobre o Sermão do Monte, a falar sobre o reino. E é interessante que quando nós falamos sobre o reino, por que reino? Por que reino dos céus, reino da terra? Porque a Bíblia diz que Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, deixou ele fazer o quê? A reinar, a dominar, a se sujeitar. E a Bíblia diz que todos os dias Deus descia a este lugar, ao jardim do Éden, ao paraíso, para ter comunhão com Adão. E Deus, quando te dá um reino, Ele te dá as diretrizes. Quando Deus te dá um reino, Ele te dá a capacidade para dominar este reino. Mas Adão, ao pecar, perdeu um pouco desta autoridade espiritual de reinar. Olha que coisa terrível. O pecado faz com que o reino de Deus
certo? O pecado faz com que o reino de Deus não reine em nosso coração. Olha que coisa mais difícil. Então, quando o homem pecou, ele meio que deixou, se afastou, perdeu esta autoridade. Então, quando Jesus vai subir ao monte, é a mesma coisa que quando Moisés foi também subir ao monte para receber de Deus as tábuas do mandamento. É como se Deus estivesse, através de Moisés, falando assim: eu quero instruir ao meu povo neste reino novamente. Mas, no decorrer da história, este reino se materializou através de Jesus. E Jesus agora, tendo como autoridade de Deus, que a Bíblia diz que foi dado para ele toda a autoridade, ele vem implementar este reino. Mas é interessante que este reino é o quê? É o espiritual. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no reino, colocou no paraíso e dentro dele o reino do Senhor. Por isso que ele descia para quê? Para ter esta comunhão, para ter essa liberdade, porque o homem Deus chamou o homem para quê? Para ter esta liberdade, esta comunhão. Então ele perdeu por causa do pecado, mas através de Jesus, ele veio para restaurar este reino. Por quê? Porque o pecado ele fez homens maus. Olha que coisa, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 4, que Caim, por causa do pecado, matou seu irmão Abel por causa da inveja, por causa da oferta, queria oferecer para Deus o pior daquilo que ele tinha colhido, e Deus o rejeitou. Primeiro a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou a Caim, depois a sua oferta. A Bíblia vai dizer que depois Deus aceitou Abel e também a sua oferta. O que quer dizer isso? Deus queria aceitar o reino dele primeiro, ou seja, o coração transformado, o coração moldado pela presença do Senhor, mas isso não foi. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6 também, que Lameque foi um pouco pior do que Caim. Ou seja, o pecado veio degradando o homem, transformando este homem desumano. Você vai ver que hoje nós vivemos numa sociedade desumana. A gente vai ver que muitos têm muitos, e o que tem pouco tem muito pouco. Então há uma desigualdade muito grande, há uma desumanidade muito grande. Mas Jesus, quando levou este povo ao monte para se aproximar de Deus, ele foi trazer esta humanidade que foi impregnado na vida de Adão. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer, eu vou ler aqui, eu sempre uso como referência a Bíblia King James, tá bom? A Bíblia King James, por quê? Ela é a Bíblia mais perto do original. Então olha que coisa mais linda. Então parece que Moisés subiu ao monte e Jesus também subiu ao monte. Onde que vai estar essa passagem? Em Êxodo, né? Capítulo 19 e no versículo 3. Olha que coisa mais linda quando a gente traça um paralelo, tá bom? Êxodo 19, versículo 3. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Depois eu vou deixar aí na edição do vídeo os versículos certinho, tá bom? Ó, Êxodo 19, 3. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel. Então, quando a gente olha aqui, ó, e Moisés subiu aonde? A Deus. Algumas traduções dizem que Moisés subiu ao monte. Mas por que subiu a Deus? Porque Deus estava no monte. Então, quando Jesus também levou aquele povo, Jesus estava querendo levar esse povo a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o único caminho que se leva a Deus. E a Bíblia também vai dizer que Jesus é o intermediador, ele é o mediador entre Deus e o homem. E a Bíblia também vai dizer que não existe outro meio. O mundo criou vários meios, mas só existe um meio que leva a Deus. Chama-se Jesus. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante também que lá em Mateus, capítulo, na passagem que a gente estava lendo aqui, no seu capítulo 5, aí Jesus também vai dizer lá em Mateus, em Êxodo 24 e 18, olha que coisa mais interessante. Eu estou trazendo
É uma aula auxílio, eu estou aqui trazendo uma ferramenta para acrescentar a sua aula. Embora o dia que eu estou já fazendo esta aula, eu vou colocar e publicar no YouTube, já passou, mas como eu coloquei um propósito de começar o trimestre com a primeira aula, mesmo que eu me atrasei, tá bom? Eu me atrasei, mas vamos dar o início. Agora em Êxodo capítulo 24, versículo 18, olha que coisa linda a Bíblia vai dizer aqui, ó, Êxodo 24 e 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E também, para a gente finalizar, Êxodo 34 e 28. Então, os irmãos, vê 34 e 28. Olha o que vai dizer também aqui a palavra do Senhor. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então, quando a gente vê aqui o Sermão do Monte, Jesus estava dando àquela multidão e aos discípulos algo que vem de Deus, como também Moisés fez quando subiu ao monte, no Monte Sinai, para pegar também os 10 mandamentos. E aqueles 10 mandamentos regeriam, guiariam aquele povo no deserto. Eles teriam que viver aqueles 10 mandamentos, porque o povo não tinha uma diretriz, não tinha uma lei. Então, quando Moisés subiu lá, Deus deu uma lei para aquele povo. Olha que coisa interessante. Então, quando Jesus também sobe a este monte, leva aquela multidão, aquele monte de seus discípulos, eles estavam querendo ligar o povo a Deus. É como se Deus estava reescrevendo a história do primeiro Moisés, agora o segundo Moisés. Olha que coisa interessante. Então, agora vamos aí então ver que depois disso, por que a gente fala que é primeiro Moisés e o segundo Moisés? Porque quando Moisés nasceu, teve um veredito também de Faraó que matasse todos os recém-nascidos. Por quê? Porque acreditava-se o inimigo que Moisés poderia ser o Messias prometido de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que restauraria este reino. Então o que ele fez? Ele deu um decreto tomando o coração de Faraó, que matasse todos os recém-nascidos. Mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés preservou Moisés, a Joquebede. E a Bíblia diz também que quando Jesus veio nascer, olha que coisa interessante, Herodes também mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Se Jesus nascesse, ele acreditaria que Jesus era o rei, tomaria o seu reinado. Mas não sabia ele que este reino não é material, não é deste reino. A Bíblia diz que o reino do Senhor não é daqui, tá? Não é um reino temporal, mas é um reino atemporal. Ou seja, é um reino espiritual. Então ele mandou matar também as crianças, os recém-nascidos. E a Bíblia diz que Maria e José tiveram que descer ao Egito com Jesus para preservá-lo vivo. E é interessante que tudo isso se depara com a vida de Jesus. Então, por isso que nós sempre comparamos ele, Moisés, com Jesus. Porque Moisés depois vai ensinar, vai profetizar, dizendo que viria um profeta que era maior que ele, que é quem? Jesus, o Filho de Deus. Certo, meus queridos? Espero que você tenha entendido sobre o monte. Aí tem o Monte do Carmelo, a Bíblia fala sobre vários montes, mas eu falei sobre este monte para trazer aqui uma comparação entre Moisés, que libertou o povo do Egito, foi aquele líder que libertou o povo do Egito, e Jesus também é o nosso líder que nos libertou do Egito, deste mundo, tá? Nos levando às regiões celestiais para habitar com o nosso Deus. Então aí, vamos agora para a estrutura do Sermão do Monte. Ela se baseia no capítulo 1 de Mateus, versículos 4 ao 16, envolvendo a genealogia, lembrando que Mateus estava dizendo Jesus como para os judeus, então os judeus amam a genealogia, ele queria saber de onde eles viriam. Hoje é triste que, principalmente no Brasil, tem pessoas que não sabem nem quem são seus pais, né? Tem pessoas que vivem um irmão longe do outro, mas os judeus não. Os judeus, eles primavam pela sua história. Eles queriam saber quem eram seus pais. Eles queriam saber quais partes da história eles participaram. E isso fazia uma diferença muito grande para eles. E também vai falar sobre o Emanuel, o Deus conosco, o nascimento em Belém, tá? Vai falar também o chamado do Egito, quando ele para voltar para Belém, o choro de Raquel, que é o lamento,
da morte de todos aqueles recém-nascidos, o chamado de Nazareno, João Batista, uma voz no deserto, depois vai falar uma grande luz. Assim, toda a estrutura aparece em 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Primeiro, as bem-aventuranças, que é o que nós vamos falar nessa lição. Depois, nas próximas lições, sal e luz do mundo. Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, e depois declarações de sabedoria, e com o desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus. E também a quem se destina o Sermão do Monte. Podemos dizer que ele se destina primeiro aos seus discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 20, boa parte da multidão que o ouvia, multidão que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, e Lucas 6, 17. E também a todo crente que nasceu de novo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Meus queridos, é interessante também que agora vamos entrar aí, vamos finalizar o sinopse 1. O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus, Cristo, e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Agora vamos para o subtópico de número 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural do grego makarioi, certo? Makarioi. Makarioi é uma palavra grega, dando para as bem-aventuranças, que significa o quê? Felizes, certo? Felizes. Então, a bem-aventurança, ela é bem-aventurados os que choram, ou seja, felizes os que choram. Bem-aventurados os perseguidos, ou seja, feliz você por estar sendo perseguido. Mas é interessante que eu fui procurar um pouquinho mais no profundo o sinônimo, eu conheço algumas palavras gregas, dessa palavra, makarioi, e ela tem um sinônimo de louvor, ou seja, de aprovação. Então, quando nós lemos aqui o Sermão do Monte, que Jesus vai falar sobre as 8 beatitudes, o que é beatitudes? É alegria, é o gozo, é um gozo permanente. A palavra gozo já vem de uma alegria interna. Ou seja, este mundo, eles projetam tantas coisas, eles pensam que eles vivem nos prazeres, né? São aqueles verdadeiros prazerosos. Para eles, a alegria está em ter, fazer e querer. Ou seja, eles têm que ter alguma coisa. Eles têm que querer beber, se prostituir, se drogar, para dizer que estão chegando no ápice da felicidade deles. Ou eles têm o prazer de chegar em galgar alguma posição, mesmo que para se chegar a essa posição tem que atropelar pessoas, tem que ser desonesto com um, tem que passar por cima de pessoas para chegar em uma posição e dizer eu conquistei, não vendo as consequências que podem trazer para eles isso. Mas quando a gente olha isso, a gente vê que tudo quando eles conquistam essas coisas, há depois de tudo isso uma grande tristeza. Olha que coisa mais complicada, há uma grande tristeza. Então o que acontece? Depois disso, eles ficam meio que depressivos, porque eles lutaram, e quando chegaram àquilo que eles queriam, não conseguiriam. Por quê? Eles eram baseados em uma alegria que passa. Mas nós cristãos somos ao contrário. Nós temos uma alegria interna que é preenchida, tá? Pela presença do Mestre. É por isso que o Sermão do Monte, quando nós vivemos ele na prática, é diferente. Porque, olha, imagine você tem que ficar alegre, você é aprovado por Deus, porque a palavra traduzida do grego para feliz é um sinônimo de louvor, de aprovado. Então imagine Jesus olhando para você e dizendo, nossa, você é aprovado por Deus quando você é injuriado, quando você é perseguido, quando as pessoas maldizem você, quando as pessoas te perseguem você é aprovado por Deus. Por quê? Porque isso daí são palavras tão belas, mas tão difíceis de ser vividas. Por quê? Imagine você, está lá na sua empresa, está lá na sua casa, que às vezes não é cristão e seus familiares não são. Está lá na sua empresa, você é luz, e a luz incomoda. Aí por causa disso, você é perseguido por causa dessa luz, ou por causa da justiça praticada, por causa da palavra do Senhor. O que acontece com você? Você é reprovado por esses homens, mas é aprovado por Deus. Mas isso traz para você uma alegria tão profunda internamente,
que você sabe que esses valores são inegociáveis e você não se vende. E por causa disso você paga um preço, mas ao mesmo tempo tem uma paz tão grande interior, e isso é inexplicável. Aí você alcança as coisas na sua vida e fala, eu estou satisfeito. Por quê? Porque eu regi conforme está a palavra do Senhor. Então as beatitudes é isso, é o caráter do Filho de Deus em nós, certo? É o caráter de Cristo em nós. E é interessante que, vamos ver aqui, ó, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles terão um consolo. Você pode até chorar por ser perseguido, humilhado, por ser cristão, mas ao mesmo tempo Deus vai te consolar. E isso, queira ou não, Deus está te treinando para você treinar outras pessoas. E olha que interessante, os mansos, eles vão herdar a terra. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Hoje nós vivemos em pessoas que até às vezes dentro da própria igreja que não tem misericórdia. Pecou, já eras, não tem mais perdão. Até que um dia acontece com ele, com um das suas famílias, um dos seus filhos, aí ele vai ter que ceder a misericórdia. Então não seja muito rigoroso ao ver que uma pessoa pecou. Seja misericordioso, porque dessa maneira você também um dia vai precisar dessa misericordiosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que é limpo de coração? Uma pessoa que ela não tem nela malícia. Tudo ela vê pureza. Tudo ela vê uma saída. Não, você viu aquela pessoa, o filho daquela irmã, o filho daquele irmão. Aí ela olha para aquela pessoa, não, Deus pode libertar ele, transformar ele numa nova criatura. Ele só está passando por um processo, mas logo Deus liberta ele. Você vê como que é diferente a pessoa que é limpa de coração. Os pacificadores, o que é uma pessoa pacificadora? Ela vê que um pai é inimigo do filho. Ela fala, não, eu vou intermediar isso, eu vou tentar ligar. Que às vezes tem pessoas que não fazem, não tem esse prazer. O prazer dela, não, ele fez isso, é verdade, não conversa com ele não, conversa com ela não. Tá? Não, ele não dá essa oportunidade para ele não. Mas não, o pacificador, a pessoa que tem realmente o caráter moldado pela palavra do Senhor, ela é um pacificador. Ela é uma pessoa que ela vai intermediar para o bem. E os perseguidos, deles é o reino dos céus. Meus queridos, se hoje nós vivemos uma perseguição, é por causa da palavra do Senhor. Mas vale a pena servir essa perseguição, porque dele é o reino dos céus. E depois os injuriados, deles o Senhor vai dar um galardão. Então isso daqui, está no tópico 2 em um resumo. Eu resumi aqui este tópico 2, tá bom? E agora também vamos aí para finalizarmos e entrarmos também aqui, eu quero também parar um pouco sobre os reinos que a Bíblia vai falar, que a gente está falando sobre o reino dos céus e o reino de Deus. É interessante que o reino dos céus é para os gentios, para os judeus, e o reino de Deus para nós, porque os judeus eles prezam muito pela palavra do Senhor. Os judeus, meus queridos, quando eles vão, por exemplo, fazer a leitura da Torá, eles vão lá, trocam as suas vestes, o sacerdote troca as suas vestes, ele tem um cuidado, um zelo pela palavra do Senhor. Os judeus têm tanto cuidado pela palavra do Senhor, que quando o Torá deles, a palavra, os pergaminhos, os escritos, vão ficando muito velho, eles não vão lá e queimam. Eles têm um cemitério da Bíblia. Eles vão lá, pegam o cemitério, cavam um buraco e enterram ali a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante, eles têm muito cuidado. Quando eles vão ler a palavra do Senhor, eles vão lá, tomam um banho, se purificam, lavam as suas mãos bem lavadas, para depois usar a palavra Yahvé. Então eles têm um temor muito grande das coisas de Deus. Embora Paulo vai dizer que às vezes sem o entendimento. Mas se a gente pegar, extrair aquilo que é bom, eu tenho certeza que Deus também se agrada daquilo. Porque a palavra do Senhor não deve ser dita, falada de qualquer maneira, de qualquer jeito. Um vaso, ele não pode estar sujo e dizer que as coisas de Deus apenas por dizer. Um dia um rapaz chegou a mim e disse, Paulo, vai entender Deus. Eu falei, por quê? Que vai ver, olha aquele rapaz, olha aquele moço. Ele nem está na presença do Senhor, mas Deus usa ele. Eu falei, meus queridos, não é bem assim. Deus não usa pessoas que não estão na sua presença. Não, olha aí, profetizou. Eu falei, eu dei um exemplo de um carro. Um carro ele pode andar sem o combustível, sim ou não?
numa descida. Então o que a pessoa está vivendo ali é aquilo que ele aprendeu, uma experiência com Deus. Mas vai chegar uma hora que ele vai clamar por Deus e vai se sentir tão vazio que tudo aquilo que ele falou vai contradizer as suas palavras. Por quê? Porque ele foi com aquele carro, viveu embalado. Na hora que acabou o combustível, a unção de Deus, aí, meus queridos, aí só a graça do nosso Senhor. Então, quando a gente fala aqui sobre o reino dos céus, existem vários reinos. Por exemplo, o reino de Deus, ele é o que? Ele é espiritual e invisível. Por isso que os judeus, que não aceitavam a Jesus como Salvador na época de Cristo, não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus ia trazer um reino, estratégias de guerras, políticas, que trariam e libertariam eles do Império Romano. Por quê? De onde saiu essa história? Nós lembramos que os macabeus, eles viveram naquela época, 400 anos de Cristo, em que Deus silenciou a sua voz ao seu povo, e surgiram dentre eles muitos profetas, entre eles os macabeus. Os macabeus começaram a pregar que o Messias seria o quê? Seria um grande herói, um grande libertador, seria um homem de guerra, que libertariam o povo judeu da escravidão do Império Romano. Lembrando que o Império Romano, irmãos, venceu o Império Grego. Olha, o Império Romano era o império que dominava o mundo todo. Aí pensavam assim, então pregava-se eles que Jesus seria um grande herói, um grande libertador. Então surgiu nesses pensamentos de alguns judeus o que? Essa crença, que quando Jesus viria, traria essa libertação. Aí Jesus, quando veio, ele não veio trazer a pregação, a libertação, estratégias políticas, a fim de unir aquele povo, criar uma grande multidão e trazer ali uma grande estratégia política para vencer o Império Romano. Jesus pregou muito mais do que isso, um reino espiritual e invisível, tá? E tendo como base esses valores, essa ética, esse modo de viver, as beatitudes. Olha que coisa mais diferente. Então, por isso que alguns judeus ficaram confusos, principalmente no meio do sumo sacerdote e os sacerdotes. Não, ele não é o Filho de Deus, porque ele não está nos libertando. Mas não sabia eles que quando Jesus olhava para aquela pessoa que estava oprimida, por exemplo, aquele jovem que tirava quase a sua vida, entrava no túmulo, aí Jesus foi lá e expulsou o espírito malignos que habitavam na vida daquele jovem. É Jesus trazendo o quê? O reino de Deus que era invisível e espiritual, certo? Ele não tinha aparência exterior, mas a sua atuação era universal. Representantes, todos salvos que pertencem à igreja de Jesus Cristo. E também agora, que coisa terrível, o reino das trevas. É um reino espiritual, é a atuação. O que acontece? É uma região celestial, por tempo determinado, representante o diabo e os seus demônios. É por isso que eu disse aqui que o mundo, este reino, ele já tem um rei. Qual é este rei? O diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Olha que coisa mais terrível. Então, o inimigo, ele reina conforme a sua maldade, mas o reino de Deus conforme a sua bondade. E também tem um reino teocrático e humano. Ele é visível e espiritual. Quem que foi o representante dele? Adão. E qual que foi a atuação? No início da criação da terra. E também os reinos humanos. Dentre eles, o reino da Torre de Babel, tá? Que deu-se lá no início. O Império Sírio, Império Romano, o Império Babilônico e o Império Grego, certo? E também depois monarquias, democracias, repúblicas e ditaduras. Todas essas situações na terra e nas nações que habitam na terra. E depois o reino teocrático e messiânico, que foi os sacerdóticos, o sacerdotal, os proféticos, tá? E os monarcos, através dos reis. A atuação deles foi na nação de Israel e no Antigo Testamento. E agora o messiânico é Jesus Cristo, a igreja atual, até os confins da terra. E também agora o reino milenal, que é o reino no período de 1000 anos, onde Cristo reinará com a igreja no período de 1000 anos e os salvos da grande tribulação. Ele será num período de 1000 anos e depois será o reino eterno. Jesus e os salvos nele. Atuação da nação de Israel para todo mundo. Reino eterno, vida eterna e estado eterno. Meus queridos,
Eu espero ter ajudado vocês nesta aula, tá bom? Embora eu publiquei ela um pouquinho tarde. Acredito que já na segunda ou terça-feira da próxima semana, dia 4 ou 5 de abril, eu estarei falando sobre a lição de número 2, certo? Que traz como o seguinte tema: sal da terra e luz do mundo. Tenho certeza que trarei conhecimentos, ferramentas e auxílio que acrescentarão na sua aula. Mas eu espero que o que foi dito aqui, que você seja aprovado por Deus com o Sermão do Monte, com as beatitudes que trazem alegrias internas que durarão. Não vivemos com alegrias externas que passam muito rápido, mas que se Jesus, através do seu Espírito Santo, possa formar o nosso caráter através dessas beatitudes que foram pregadas no Sermão do Monte. Tenho certeza que se você não conseguir viver elas, o Espírito Santo irá auxiliar para que você possa conseguir essa transformação interna e assim alcançar o reino espiritual do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a próxima aula. Te peço, se inscreva no nosso canal, deixe um like para que a relevância deste vídeo chegue até outras pessoas e seja um canal de bênção a todos. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.